Salve, salve, cinéfilos! A série The Boys estreou em julho do ano passado e a segunda temporada estreia agora, dia 4 de setembro, no Amazon Prime Video. E por isso, nesse vídeo, eu trouxe aqui um resumão dos 8 episódios da primeira temporada pra vocês. A gente começa a temporada com o Capitão Pátria e a Maeve sendo apresentados como heróis. Mas depois a gente vai percebendo que não é bem assim, não. Logo depois, o Hughie é apresentado, que é o personagem protagonista da série. Ele está no seu trabalho, a sua namorada Robin vai ao seu encontro e quando eles estão conversando na calçada, o Trem-Bala, que é o herói do set, aparece e mata a namorada dele. Como o herói tem super velocidade, ele passa muito rápido e atravessa a namorada do Hughie, a Robin. Ele simplesmente a mata e o Hughie fica totalmente traumatizado. A VOT, que é a empresa responsável pelos direitos dos super-heróis, ali comanda tudo sobre a vida dos super-heróis, oferece dinheiro pro Hughie, para ele se calar perante aquela situação, mas ele não aceita e fica furioso. Logo depois, a Starlight é apresentada como um novo membro do set. O Profundo faz um tipo de abuso com a Starlight, mostrando as suas partes íntimas a ela logo no seu primeiro dia. O Billy Butcher, ou conhecido como Bruto, que vai ser o nome dele que eu vou citar nesse vídeo, o Bruto aparece pro Hughie e oferece a chance dele se vingar contra os super-heróis que mataram a sua namorada, ou o super-herói que é o Trem-Bala. O primeiro passo, o Bruto sugere ao Hughie que ele vá até a torre lá do set, a torre da Vault, e implante uma escuta para que eles consigam tirar alguma informação dali. Então o Hughie vai até a torre ali do set e implanta uma escuta. O prefeito da cidade ameaça a Madelyne, que é a mulher chefona ali por trás da VOT, que comanda ali os 7, que são os super-heróis, e ela não gosta muito disso, e aí a gente descobre depois que o Capitão Pátria escutou essa conversa e ele derrubou o avião. A última cena desse episódio é ele derrubando o avião com os raios lasers que saem dos seus olhos. E aí depois a gente descobre que ele escutou a conversa e que ele fez isso por conta própria, nem foi a Madelyne que pediu. Nesse episódio também o Hughie conhece a Starlight em um parque, sentado no banquinho do nada, despretensiosamente, e o papo super flui. O Translúcido percebe que o Hughie fez alguma coisa, implantou ali a escuta, e ele vai até o trabalho do Hughie tirar satisfação, e o Hughie fica ali sem saber o que fazer quando que aparece o Bruto e ambos matam o Translúcido, ou a gente acha ali que matou, né, nesse fim do episódio. O Hughie e o Bruto vão atrás do Francês, o novo personagem é apresentado e eles pedem ajuda pra se safar ali do Translúcido, alguma forma de matá-lo, porque eles descobrem que o cara tá vivo e o prendem em uma jaula. O Bruto, o Francês e o Hughie ficam ali pensando em alguma forma de matar o Translúcido, já que a pele dele é impenetrável. O Billy tenta atirar ali no Translúcido, mas como a pele dele não atravessa nada, a bala bate no teto e isso faz com que aquele sinal do chip que o Translúcido possui, aquele teto estava impedindo que o sinal se propagasse. Com isso, o sinal consegue ser captado pela equipe de segurança da Vault e aí eles conseguem ali um pouco da localização mais ou menos de onde o Translúcido está. A Starlight impede que uma garota seja estuprada ali por 2 caras no meio da rua. Ela não estava com a sua roupa de super-herói e ela nem imagina que isso tinha sido filmado e que isso poderia ser usado contra ela no futuro. A Madelyne chantageia um senador para que seu projeto de levar os seus super-heróis pro exército seja aprovado. O Francês coloca ali um dispositivo explosivo no traseiro do Translúcido, porque ele pensa assim, só a pele dele é impenetrável, o exterior, mas o interior pode ser igual ao nosso. O Capitão Pátria pede ali a localização do Translúcido para a equipe de segurança e vai até o galpão. No fim desse episódio, o Hughie fica frente a frente com o Translúcido e ele aperta o dispositivo, fazendo com que o Translúcido se exploda para todos os lados.
O Bruto vai atrás de um velho amigo, que é o leitinho da mamãe, ou Mother's Milk, e pede ajuda pra ele entrar ali no grupo, digamos, né? Pra mais um fazer parte do grupo ali, que no futuro se formariam os The Boys. O Leitinho e o Huey vão até o apartamento da namorada do Trembala, que se chama Lâmina, pra tentar ali clonar alguma câmera, pra tentar descobrir alguma coisa sobre o herói. Enquanto isso, o grupo ali dos The Boys ficam analisando ao vivo a Lâmina conversando com o Trembala. E ela fala assim, você tem que parar, porque por causa disso aumentou a intensidade dos seus poderes, por causa do composto V, e aí você matou uma garota, que era a Robbie. O composto V, ele aumenta a intensidade dos poderes dos super-heróis. Nesse episódio tem a corrida do Trembala contra o Onda de Choque, e ele diz que se ele perder, a Madeline pode tirá-lo do set. Mas ele está visivelmente dopado ali do composto V, mas mesmo assim ele consegue vencer a corrida. A Lâmina fica brava que ele não citou ela ali em nenhum momento das entrevistas e que ele também não levou ela como sua acompanhante. E ela, furiosa ali, usa o estoque do composto V do Trembala. O Bruto e o Francês aparecem ali no apartamento da Lâmina logo depois dela ter matado o síndico. Tem aquela cena bem pesada que ela literalmente senta no rosto do síndico e ela o mata. E aí eles falam pra ela que se ela contasse sobre o composto V, eles ajudariam a se livrar do corpo. O Billy vai até a agente Susan, a gente vê que eles têm um tipo de relação ali, e ele fala que pode impedir os super-heróis ali de entrarem pro exército, mas ela fala que ele tem que ter prova, senão não adianta nada. A Lâmina conta para o grupo que o Trembala consegue a droga, o composto V, quando ele vai num restaurante oriental. Aí o grupo vai até esse restaurante e encontram uma asiática mantida em cativeiro. Tem uma cena nesse episódio que é bem pesada, que a Madeline recebe uma ligação falando que tem um avião que precisa de ajuda. E ela manda o Capitão Pátria e a Maeve pra lá e fala que eles devem salvar todos para que o projeto dela seja aprovado, deles entrarem pro exército. Chegando lá, eles vão pra sala de controle ali e o Capitão Pátria solta um laser que dá num sequestrador lá, e aí o laser atinge o painel de controle. O que acontece? O avião começa a cair. E ele fala, nosso trabalho aqui acabou, vamos embora. Ele simplesmente quer deixar todo mundo ali. A Maeve ainda tenta pensar alguma forma de salvar pelo menos alguém. E ele fala que não, e ele sai e ela tem que ir junto com ele, senão ela ia morrer. Mas aí a gente vê literalmente a maldade, né, do personagem ali. E um pouco da esperança ainda que resta ali na Maeve. O Trembala vê o Francês na casa da Lâmina por uma câmera e ele imprime e manda a cara do Francês pra Vought tentar descobrir quem é esse cara. A Maeve vai visitar uma nova personagem que entra, que é a Helena, e a gente percebe que elas têm um tipo de relação amorosa ali, e ela tá visivelmente arrependida e culpada pelo que aconteceu ali com o avião. O Francês solta a garota ali asiática porque ele sabe que estão indo atrás dele. A Starlight faz um discurso ali naquele festival que teve ali pra oração, e ela diz que ela não tinha escrito nada do que tava ali no script, que ela estava lendo, e que ela cansou de fingir ser quem ela não é. Ou seja, ela deu a entender ali que a Vought obrigava ela a fazer algumas coisas que ela não condizia com aquilo, que ela não aceitava algumas coisas, que ela tava meio cansada daquilo. Isso é uma boa pegada pro aprofundamento da personagem, pro desenvolvimento dela, para depois, no fim, né, ela ficar ali do lado dos The Boys. O Leitinho e o Bruto descobrem ali que os super-heróis não são escolhidos por Deus, que eles não nascem com superpoderes, que eles são desenvolvidos em laboratório. E essa cena é muito boa e é engraçada em certo ponto, porque daí os guardas chegam e começam a atirar neles. E o Bruto pega um bebê pela cabeça que solta laser e aponta assim pros guardas. O
O francês tenta fugir ali, mas o Black Noir, que é um dos 7 dos super-heróis, aparece ali pra tentar impedi-lo. Mas a Kimiko, depois a gente descobre que o nome dela é Kimiko, a garota asiática, aparece, luta ali contra o Black Noir, e aí ele a deixa totalmente ferida, praticamente morta. Mas aí o francês consegue perceber que ela tem superpoderes de cura, porque as suas feridas se curam do nada. O Bruto conta pro Hughie que o Capitão Pátria abusou da sua esposa e que ela estaria sumida há anos e que ou ela estava desaparecida ou ela estava morta. O francês e o Leitinho vão atrás do Mesmer, que é um super-herói muito famoso quando foi criança, lançou um filme, enfim. Eles contam ali rapidinho a historinha ali do cara pra tentar descobrir sobre o passado da garota, né? Porque o cara lê mentes e consegue descobrir sobre o passado da pessoa só de encostar na pessoa. O Mesmer vê que o nome dela é Kimiko e que ela era uma terrorista porque ela e seu irmão foram sequestrados e forçados a serem soldados. Mas que isso não foi escolha de ambos, os pais deles foram mortos e por isso que eles tiveram ali que se adaptar nesse exército. Bruto vai até a agente Susan e conta que tem muitas provas contra a VOT e que uma delas é que eles drogam bebês e fazem coisas ainda muito piores. Mas aí ele pede uma lista de exigências para ela. Capitão Pátria faz uma reunião com os 7, que agora são 5, né, ali na mesa, porque o Translúcido morreu e o Profundo tinha sido mandado para longe por causa do escândalo de abuso contra a Starlight. Ele expõe ali pro grupo que a Starlight está tramando ali contra os super-heróis junto com o Hughie. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que a Starlight percebe que ela não sabia de nada daquilo, ela mesma fica surpresa. O Trem-Bala vai atrás do pai do Hughie e a Kimiko aparece e bate na perna dele com um bastão. O Bruto vai atrás do Mesmer porque descobre que ele o traiu ali o grupo e o mata. O Capitão Pátria vai atrás do médico da VOT que conta pra ele que a Becca, que era a esposa do Bruto, engravidou do Capitão Pátria e que ela morreu quando deu luz ao bebê e o bebê também tinha superpoderes e morreu afogado no sangue da própria mãe. Ele disse que não contou pro Capitão Pátria nunca disso pra protegê-lo. Hughie vai se explicar com a Starlight, eles se encontram ali, tentam conversar, mas o Bruto aparece e atira na Starlight. Bruto conversa com a agente Susan e ela diz que a VOT pediu para manter o composto V sobre sigilo e que agora eles são procurados em todo o país. Químico, francês e Leitinho são pegos por um tipo de exército vestido de preto. O presidente da VOT aparece ali e conversa com a Madeleine em uma festa, dizendo que quer ela mais próxima do cargo dele, ou seja, que ela praticamente estaria elevada de cargo. O Capitão Pátria conta para Madeleine que ele criou alguns super vilões, pois só eles, ou seja, os super-heróis, podiam enfrentá-los. Então o mundo sempre precisaria deles. Hughie vai até o galpão salvar Francês, Leitinho e Kimiko e Starlight aparece para salvá-los quando eles estão rendidos. Até que enfim ela mostrou seus poderes nessa cena, né? A gente tinha visto pouco dela e nessa cena ficou incrível ela ali usando os superpoderes. O Hughie e a Starlight saindo daquele galpão, o Trem-Bala aparece e confronta a Starlight. Com isso, ele diz pro Hughie, ele assume que matou a Lâmina, a sua própria namorada, e do nada ele tem tipo um infarto, cai duro no chão e morre. A última cena, o Bruto vai atrás da Madeleine na casa dela e a ameaça, colocando bombas, explosivos assim ao redor do seu pescoço para que o Capitão Pátria aparecesse, porque ela era a única coisa que importava para ele. Tem um momento dessa cena que o Capitão Pátria conversa com a Madeleine, olha bem nos seus olhos e fala que ela mentiu para ele. Tem uma cena dessa temporada que o Capitão Pátria tá deitado assim no colo da Madeleine, ela tá acariciando ele, e ela conta que a Becca sofreu um aborto. Essa era a mentira. Enquanto isso, ele tinha ido pro médico da VOT e descobriu que a Becca não tinha sofrido um aborto,
que a Becca tinha morrido no parto, assim como o seu filho. Capitão Pátria ali, visivelmente furioso e ao mesmo tempo irônico, aquele jeitão dele, solta um laser no rosto da Madeleine e ela morre. Nisso, o Bruto explode aquelas bombas e do nada o Bruto acorda no jardim de uma casa no chão enquanto ele vê o Capitão Pátria e só os dois ali estão vivos. Cadê o bebê? O Ted, que era o filho da Madeleine, ninguém sabe, provavelmente morreu, até porque, né, o Capitão Pátria cagava pra aquela criança, tinha ciúmes como se fosse uma adolescente, uma criança, né, um bebê na verdade ali, e provavelmente o Capitão Pátria só salvou o Bruto e não salvou o Ted. Nisso, uma criança sai da casa até o jardim, é parecida com o Capitão Pátria. E ele fala assim, a sua mãe não te contou quem eu sou? Eu sou o seu pai e a gente é uma família. Nisso a Becca aparece e o Bruto fica muito surpreso. Ele fala, mano, ele pensa assim, mano, você tá viva, cara. E aí é o final da temporada, a gente fica ali pro gancho da segunda pra descobrir totalmente o que aconteceu com a Becca e o seu filho, mas a gente vê que o filho dela possui superpoderes, porque na última cena ali o olho dele brilha igualzinho do Capitão Pátria. E a temporada acaba aí. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, um comentário se você tá ansioso para essa nova temporada e o que você achou aí do resumo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.